Boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite para apresentarmos o trabalho da disciplina de Direito Administrativo sobre contratos e licitações, a disciplina do professor Gustavo. Estamos no 5º semestre da turma A, noturno, e os componentes desta equipe é formado por Elaine Cristina, Elianais Andrade e Miriam Ferreira. Primeiramente, queremos trazer aqui o conceito de licitação. O que é a licitação? A licitação é um processo administrativo que a administração pública ela utiliza e também as demais pessoas indicadas pela lei, com o objetivo de quê? Garantir a isonomia, selecionar a melhor proposta, promover o desenvolvimento nacional sustentável, por meio de critérios objetivos e impessoais para celebrar contratos. O artigo 3º da Lei 8.666, de 93, ela elenca os objetivos desta licitação, que é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Hoje nós iremos apresentar a modalidade de licitação disciplinada pela Lei 10.520, que é a conhecida Lei do Pregão. Este edital é da Prefeitura Municipal de Santo Estevão e foi realizada esta licitação para aquisição de gênero alimentício. No corrente ano de 2021, foi aberta esta licitação. Esta que vos fala é a componente do grupo, Elaine Cristina, que mais à frente irei fazer a explicitação dos conteúdos subsequentes. Aqui nós vamos observar que a licitação é uma regra constitucional que está amparada no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que deve ser seguida para formalizar contratos pela administração pública. A administração pública ela se utiliza deste procedimento, administrativo, instrumental, para alcançar uma finalidade, que é a contratação pública. Aqui nós observamos a capa inicial desse edital de licitação da Prefeitura Municipal de Santo Estevão, do Estado da Bahia, amparada na Lei Federal 10.520, subsidiariamente a Lei 8.666 e a Lei Complementar 123 de 2006. Aqui nós temos alguns detalhes na frente deste edital, que traz a regência legal, o órgão interessado, que é a Secretaria de Saúde, a modalidade, que é o pregão presencial, número 18/2021, o tipo de licitação, que é o menor preço, o procedimento, o número do procedimento administrativo, o critério de julgamento por este edital, menor valor por item, e o objeto, que é a aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para a manutenção do Hospital Dr. João Borges de Cerqueira. Tem também o local e a data do recebimento das propostas, os documentos relativos à habilitação e o início da abertura dos envelopes. A data, 15/10/2021, o horário e o local, que é a Prefeitura Municipal de Santo Estevão, na sala de licitações. O pregão tem por objeto a aquisição de bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho, padrões de qualidade, eles podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, qualquer que seja o valor da contratação. Está no artigo 1º, parágrafo único. E aqui nós temos uma parte do edital que nós recortamos para demonstrar esta passagem que acabamos de ler,
que é o item 1 deste anexo que está no edital sobre o pregão, que diz: aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para a manutenção do Hospital Dr. João Borges de Cerqueira. São bens comuns, são serviços comuns. Aqui trata-se de um edital de publicação cumprindo o que aduz o artigo 3º, parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Aqui nós recortamos uma parte do edital, no qual constam alguns dados, como o veículo de publicação, o mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios, o jornal Correio, Diário da União, o endereço do diário, e o site Transparência de Santo Estevão, bahia.gov.br. Então, este recorte vem a confirmar o que está escrito no artigo 3º, no parágrafo 3º, que diz que a licitação não será sigilosa. Ela é acessível a todos, acessível ao público. E bem como também os atos do seu procedimento também são acessíveis ao público, né? Salvo, com exceção, o que contém as propostas, até o momento da respectiva abertura destas propostas. Aqui nós temos o início dos procedimentos do pregão. O início do procedimento se dá com o edital. Inicia-se com a convocação dos interessados por meio de publicação do edital no Diário Oficial, em jornais de grande circulação e facultativamente por meios eletrônicos, como está previsto no artigo 4º, no inciso 1º. Aqui ao lado nós temos aí o recorte do edital, no qual constam todos os veículos de publicação que foram utilizados pela Prefeitura de Santo Estevão para a publicação e divulgação deste edital, no qual ele especifica que este edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no Jornal do Correio, no Diário da União e no endereço eletrônico. Então, seguindo aí à risca tudo que está constando nos itens do artigo 4º, no seu inciso 1º. Boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês como se habilitar em um processo licitatório. Primeiramente, deve-se levar em conta que a habilitação é uma das partes mais importantes do processo licitatório. Por quê? Porque é nessa fase que os licitantes eles irão apresentar a documentação requisitada e exigida pelo edital licitatório. Então, como é que se dá essa habilitação? No pregão eletrônico, o licitante ele apresentará ao pregoeiro uma declaração. Nessa declaração, ele afirma ter ciência das condições do edital e também afirma que está apto a cumprir plenamente com os requisitos, do mesmo. Então, para ele estar apto, de fato, nesse pregão eletrônico, ele precisa também estar com a sua regulação totalmente ok. Como assim? Ele deve estar regular com a Fazenda Nacional, Municipal ou Estadual, a depender do ente. Ele tem que estar também em dias com a Seguridade Social, ou seja, com o INSS, não ter nenhuma pendência junto ao FGTS e, juridicamente, também
ele tem que provar que está habilitado e qualificado, técnica e econômico-financeiramente. Mas, se eu não quiser, no momento dessa habilitação, eu apresentar essa documentação, como pode a empresa proceder? Segundo o artigo 40 da lei, parágrafo único, a empresa ela pode também previamente se cadastrar no SICAF. Então, o que é o SICAF? É um sistema integrado de cadastramento de fornecedor. É um sistema nacional. A partir do momento que a empresa se habilita no SICAF, toda a documentação pertinente aos pregões de licitação estarão lá e eles, então, darão um certificado ao representante da empresa, afirmando que lá tem essa e aquela documentação. Com esse certificado, então, o licitante ele provará que está quite com todos os requisitos. Diga-se de passagem que o SICAF ele é totalmente gratuito. Então, o empresário, o microempreendedor, para se cadastrar, ele não pagará nada, não terá nenhum ônus. Agora, algo muito interessante o SICAF proporciona aos licitantes. E o que seria? Não precisa necessariamente o empresário ter o certificado digital previamente. Ele pode, por exemplo, abrir um MEI hoje, pode se credenciar junto ao SICAF e amanhã ele já está participando das cotações. Vejam que é muito rápido. Para participar de uma licitação ou pregão eletrônico, o licitante precisa estar cadastrado no SICAF, principalmente se ele pretende participar de um pregão eletrônico do governo federal. Classificação e apresentação das propostas. Então, as propostas serão apresentadas. Após a habilitação, haverá a apresentação das propostas comerciais, cuja compatibilidade com o edital será averiguada. O critério de julgamento será único, vale dizer o menor preço. Então, nos artigos 25 e 26 da Lei 10.024, versa sobre a apresentação de propostas. No momento em que o licitante for cadastrar sua proposta no sistema, ele também tem que inserir nesse sistema os documentos de habilitação. A lógica é muito parecida, se não idêntica, com a do certame presencial, em que o licitante entrega o envelope com a sua proposta e o envelope com a sua documentação. Então, são apresentados 2 envelopes. O intuito de sair especialmente é o quê? O primeiro é para se evitar um conluio por uma inabilitação forçada, coisa que ainda acontece nos processos licitatórios. E o outro motivo é para quê? Para se evitar uma postergação da sessão, quando tem um vencedor que precisa encaminhar os documentos. Então, o caput do artigo 26 do diploma legal versa sobre, basicamente, que tanto a habilitação quanto os documentos devem ser apresentados concomitantemente, ou seja, no mesmo momento. Quando o fornecedor inserir no sistema a proposta e a habilitação, o sistema automaticamente fecha e só abrirá quando terminar a fase dos lances. Então, nenhum licitante ele terá acesso à documentação apresentada pelo seu adversário, digamos assim, pelo outro licitante.
Agora, é claro que quando no edital já vem dizendo que os documentos constantes no SICAF não precisarão ser apresentados no momento da licitação, então, os documentos que estão no SICAF, automaticamente, o licitante não irá levar para o momento, digamos, do pregão. Ele só vai levar aquilo que não está lá no SICAF. Isso quando o edital diz, faz essa ressalva, né? Agora sim, se o licitante ele colocar o documento na habilitação e ver, por exemplo, que aquele documento ali está defasado, eu preciso fazer uma correção, senão eu posso me prejudicar, ele pode sim tirar o documento e substituir até o momento da sessão pública. Agora, a partir da abertura da sessão pública da licitação, claro que não pode mais haver nenhuma apresentação de documento, nem retirada, nem nada. Agora, abriu a sessão, o artigo 9º, o parágrafo 9º do artigo 26 fala sobre uma complementação de documentos. Então, como é que se daria isso aí? O licitante, digamos que no edital tenha pedido 10 documentos. Se ele colocou 9 documentos, ele automaticamente será inabilitado, porque pediu 10, ele colocou 9. Mas se ele colocar os 10 e digamos que ele seja o vencedor, ele pode estar complementando informações daquela documentação que já foi juntada ao processo licitatório. E ainda, o ente, né, o proponente da licitação, ele ainda pode pedir ao que apresentou a melhor proposta, ao ganhador, que apresente a ele um catálogo, um folder, que é para ele ver os produtos. Isso aí é lícito. Então, basicamente, a proposta de licitação é uma proposta que está totalmente pautada na norma. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Por fim, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os autores das 3 melhores propostas oferecer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. No pregão eletrônico, acontece que, dando-se um lance e esse lance sendo superado por um concorrente, você pode continuar dando lances subsequentes até que o menor lance e o menor desconto também apresentado ganhe a proposta. Classificação, julgamento das propostas. Menor preço. Se a oferta não for aceitável, serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação dos demais licitantes até que se chegue a um que atenda às condições do edital. Diga-se de passagem que o ente ele priorizará aquele que ofertar o menor preço e o maior desconto. Então, a sessão pública do pregão, como já afirmei anteriormente, tem início em uma data e um horário previamente agendados. Então, não pode ser antes nem depois do horário e da data. No momento em que o pregão é aberto, os lances começam a ser ofertados e aquele que, obviamente, apresentar o menor preço, ganhará o processo licitatório. Boa noite a todos. Eu me chamo Elianais Andrade, irei dar continuidade, falando um pouco sobre a abertura do involucro contendo os documentos.
Quando encerrar a etapa da competição entre as propostas, o pregoeiro procederá à abertura do involucro contendo os documentos de habilitação do licitante responsável pela proposta vencedora para a verificação do atendimento das condições fixadas da documentação exigida no edital, no artigo 4º, inciso 12. No caso da habilitação do proponente, que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos, onde os licitantes serão classificados em segundo lugar e assim sucessivamente, até que algum deles atendam as condições fixadas no edital. Como já disse anteriormente, no artigo 4º e no inciso 12. Aqui ao lado encontra-se as documentações que é necessária para a abertura desse involucro e algumas observações que serão feitas para que venha preencher todos os requisitos. Homologação e adjudicação. Por fim, apontando o licitante vencedor, será ele adjudicado o objeto da licitação, sendo posteriormente convocado para a assinatura do ajuste, como consta lá no artigo 4º, inciso 21 e no inciso 22 da Lei 10.520 de 2012. A homologação, o poder público retifica ou não a legalidade dos atos até então praticados. E na adjudicação, é uma fase em que encerra a licitação com a entrega do seu objeto para a proposta vencedora. Aqui no parágrafo, no inciso 22, na adjudicação e homologação, 22.1 consta que, não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. No 22.2 consta que, ocorrendo a manifestação da interposição de recurso após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório. E no 22.3 consta que o objeto desses pregões será adjudicado por menor valor por item. A licitante vencedora, após decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do prefeito municipal. Aqui está a definição de contrato e de regime jurídico, que é os ajustes celebrados pela administração pública por meio de regras previamente estipuladas por ela, sob um regime de direito público, visando a preservação dos interesses da coletividade. As cláusulas exorbitantes, que é o conjunto de prerrogativas conferidas à administração pública, quando a celebração de contratos administrativos por força de interesse que representa, como consta lá na Lei 8666 de 93, no artigo 58, e as cláusulas essenciais, na Lei 8666 de 93, no artigo 55. Aqui no inciso 23 da contratação, o 23.1 consta que o adjudicatório será convocado a assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 3 dias úteis, sob pena de decidir o direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal, número 8666, de 93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante seu transcurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela administração. O 23.2
consta que é facultado à administração, quando a convocação não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem da classificação, fazê-lo em igual prazo e nos termos e as condições propostas pelos primeiros classificados, inclusive quando os preços autorizados de conformidade com o ato convocatório ou revogar a licitação, independentemente das condições previstas no artigo 81 da Lei Federal número 8666 de 93 e no artigo 64, inciso 2 da Lei Federal 8666 de 93. O 23.3 está expresso que a assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou o mandatário com poderes expressos. Na execução dos contratos, aqui na Lei 8666 de 93, existe a preservação das cláusulas pactuadas, exceto quando o surgimento das situações posterior à sua celebração marcada pela imprevisibilidade e a necessidade de recomposição do equilíbrio inicial da equação econômica financeira. Alguns fatos que podem gerar essa preservação é o caso fortuito, a força maior, fato do príncipe, fato da administração e as interferências imprevistas. Aqui no parágrafo 25 do reajustamento, o 25.1 consta que os preços serão fixos e reajustáveis durante o transcurso no prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta. Após que a concessão do reajustamento será feita mediante a aplicação do Índice dos Preços do Consumidor Amplo, o IPC. Na linha A, o IBGE, em atendimento às determinações da Lei 9.609, de 29 de 6 de 95, e a Lei 10.129, 10.192, de 14 de 2 de 2001. O 25.2 consta que a revisão dos preços dependerá de requerimento do requerimento de interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruindo com a documentação comprovante que comprove, o desequilíbrio econômico financeiro desse contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. Existem aqui algumas formas de extinção, que podem ser por rescisão administrativa, promovida unilateralmente pelo poder público, por razões de interesse público ou por descumprimento das obrigações pelo contratado, como consta na Lei 8666/93 do artigo 79, parágrafo 1. A rescisão consensual, que é resultante do acordo entre as partes, que está lá na Lei 8666/93 do artigo 79, parágrafo 2, e a rescisão judicial, que é promovida pelo contratado perante o Poder Judiciário por descumprimento da obrigação pela administração. Lei 8666/93 do artigo 79, parágrafo 3. O parágrafo 27 da rescisão consta que, no 27.1, consta que a inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal número 8666/93. O 27.2, a rescisão poderá ser determinada por um ato unilateral
e escrito do contratante nos casos enumerados no inciso 1 ao 12, o 17 e o 18 do artigo 78 da Lei Federal número 8666 de 93. E quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 ao 18 do artigo 78 da Lei Federal 8666/93, sem que haja culpa do contratado, será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido na forma do inciso 2º do artigo 78 do mesmo diploma. E assim finalizamos a nossa apresentação. Espero que tenha ficado de maneira clara para todos e até breve.